Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de março de 2025, e eu quero dedicar esse programa de hoje a uma divindade um pouco obscura, mas que acaba de ser fundamentalmente importante no meu dia, que é a Vênus Cloacina. Quem é a Vênus Cloacina? Antes de mais nada, por que de repente eu tive esse súbito ímpeto? Porque eu estava prestes a gravar aqui e senti vontade de fazer xixi. Eu fui aqui ao lado, no toalete, fiz xixi, dei a descarga e tive que esperar um pouquinho enquanto a caixa acoplada fazia o seu ruído, não queria que isso interferisse com a nossa gravação, e essa pequena pausa me fez pensar que, afinal, esse é um privilégio, pois esse é um país onde praticamente metade das pessoas não tem esgoto ou acesso a... Bom, então, esse país que, curiosamente, para facilitar o acesso a uma conferência do clima, a COP30, resolve desmatar a Amazônia. É um país muito singular, né? Não percebe que tem aí uma pequena contradição, um pequeno crime. Mas voltando aqui, por que eu fui lembrado de uma divindade romana, essencialmente romana, né, que é a Vênus Cloacina? Porque Roma tinha um sistema de esgotos extraordinário para a época. Extraordinário. Aliás, o esgoto tinha um eixo principal ali, que era chamado de cloaca máxima. Cloaca máxima, você tinha vários tributários ali, toda uma rede para que a cidade fosse uma cidade mais higiênica, onde as pessoas pudessem conviver com um pouco mais de qualidade de vida e sem estar exposto a, sei lá, surtos de todo tipo de doença. Roma tinha um sistema de esgotos, algo que o Brasil, 2000 e tantos anos depois, mal e mal conseguiu. E o que é mais interessante dessa história é por que diabos alguém ia fazer uma deusa. É curioso que é Vênus Cloacina, né? A Vênus da cloaca. Por que Vênus? Porque Vênus, além de ser a deusa do amor, também era a deusa da pureza. E para os romanos os cursos de água eram sagrados, uma coisa que também o Brasil desaprendeu. Eu moro numa cidade cercada de rios podres, não é? Mas havia um templo ali, essa Vênus Cloacina, ela chegou até a aparecer em algumas moedas. A gente sabe muito pouco do culto a Vênus Cloacina, né? Provavelmente eles estavam rezando ali para que ela continuasse mantendo aquela estrutura, uma estrutura feita com engenharia romana, que a gente tem que sempre elogiar, né? As coisas continuam de pé, o Panteão em Roma continua de pé, os aquedutos continuam de pé, né? As pontes aqui no Brasil estão caindo por conta própria. Então, a próxima vez que você fizer xixi, pense que ele não está desaparecendo magicamente. Pense que ele está, sendo absorvido por uma imensa cadeia de obras de engenharia, espero que sim, 50% de chance, no Brasil, e que ele vai provavelmente ser tratado para que ele possa ser devolvido à natureza de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, fico aqui, até uma coisa interessante, porque isso se costura com uma reportagem um artigo que eu tinha separado para ler faz algum tempo, o que distingue os deuses romanos dos deuses gregos. Eu achei que fosse tudo a mesma coisa, só mudasse o nome, né? Então, se os gregos chamavam Zeus de Zeus, os romanos chamavam Zeus de Júpiter. Se os gregos chamavam o deus da guerra de Ares, né, os romanos vão chamar de Marte. E assim vai, tem pequenas mudanças. Apolo, acho que é Apolo nos dois, não é? Mas tem algumas pequenas diferenças. Curiosamente, para os romanos, o deus da guerra é bastante proeminente, né? Vale lembrar quer dizer, isso faz todo sentido, vale lembrar um pouco da história. Roma se impõe porque ela consegue equacionar bastante bem essa questão de ter um exército permanente, é uma cultura bastante militar, todas as reviravoltas políticas acabam tendo algum pezinho ali na caserna, né? Então tem algumas pequenas diferenças, né? Os gregos aparentemente acreditavam na existência concreta dos deuses em algum outro lugar, estavam ocupadíssimos fazendo alguma outra coisa, né? Os romanos têm uma visão um pouco mais abstrata, mas o que é interessante é que tanto nos gregos como nos romanos você tem divindades que foram importadas, que são imigrantes, que vieram de outros lugares. Muito provavelmente Afrodite, que é a deusa do amor para os gregos, para os romanos é Vênus, talvez ela tenha sido aí uma imigrante da Ásia Menor, chamada da Ásia, sei lá da onde, que era Ishtar, nossa, fundamental. Ishtar aparece naquele grande épico que é o Gilgamesh,
né? Talvez Apolo também tenha vindo não sei da onde, então tem ali o panteão, ele é bastante diverso em termos de origem, né? De procedência. Isso é bastante curioso porque, já que eu estou falando aqui de divindades, e já que eu estou falando aqui de imigrantes, e já que eu estou falando aqui de culturas antigas, tem uma questão que muito me perturba, já que a gente está falando em cloaca mesmo, né, já que a gente está falando em dejetos, já que a gente está falando em excrementos, eu vou falar agora do Trump e do Elon Musk, né, porque o Elon Musk foi num podcast esses dias e disse que a fraqueza da civilização ocidental, olha só, né, ele realmente abriu a cloaca ali para se pronunciar, é a empatia. Segundo Elon Musk, empatia é o calcanhar de Aquiles, já que a gente está falando aqui em mitologia grega, né? É o calcanhar de Aquiles da civilização ocidental. Eu acho que alguém já falou alguma coisa parecida faz mais ou menos 100 anos. Esse alguém foi Hitler, a gente já comentou aqui no Radinho, que naquele livro Mein Kampf, né, A Minha Luta, e é muito estranho, não é estranho, na verdade, é bastante natural que, curiosamente, por mais que o nosso amigo Trump seja um monoglota completamente ignorante, ele consiga pronunciar Mein Kampf com um sotaque perfeitamente adequado, mas no livro A Minha Luta, né, do Adolf Hitler, ele desce a lenha no cristianismo, porque ele vai falar onde já se viu uma religião que enaltece os pobres, ou que enaltece os mais fracos, onde você dá a outra face. Essa é uma religião dos covardes, essa não é uma religião dos... Porque, imagina, na cabeça do Hitler, e também do Elon Musk, e também do Trump, e também, infelizmente, de metade das pessoas que eu conheço, eu descobri isso graças ao Bolsonaro, né, o que prevalece, obviamente, é a noção da força, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, porque, afinal, na natureza a força prevalece, que é uma interpretação completamente maliciosa de Darwin. E ontem eu estava com essa ideia na cabeça, eu acabei escrevendo um post, um textão, né, vou dar o link para vocês, em que me veio a seguinte lembrança, sei lá, quantos documentários você já assistiu, né, documentários de natureza, seja sei lá onde você quiser, de Discovery, National Geographic, seja lá o que for, né, em que você de repente vê ali um rebanho, pode ser uma manada de elefantes, pode ser um rebanho de búfalos, eu não sei qual é o coletivo de zebra, tanto faz, né? Imagina ali um coletivo de mamíferos ungulados ou não, né? O que acontece é que esses são grupos sociais, né? Então tem várias gerações, inclusive filhotes, e quando eles menos esperam, surgem predadores que muitas vezes são predadores também sociais, que caçam colaborativamente, como provavelmente a humanidade descobriu a caçar e extinguir absolutamente todos os grandes mamíferos. Mas, pois bem, então estão lá a manada, ou o rebanho, e eles percebem que eles estão sendo perseguidos e eles já sabem que os predadores têm uma estratégia, eles vão atacar os mais fracos. Eles vão tentar atacar os mais indefesos, né? Porque é mais fácil, claro, não vão levar uma patada, uma chifrada, sei lá o que vai levar, uma orelhada, uma trombada, não, é o menorzinho, né? Vão atacar o mais fraco. E agora eu faço uma pausa para comentar uma piada que apareceu aqui. Eu não sigo absolutamente nada no Instagram, nada. Podem olhar lá, eu sou René de Paula JR, eu sigo uma professora de italiano e um canal de piadinhas italianas, porque eu estou aprendendo italiano. Então só isso que eu sigo, não sigo mais ninguém, não é? Desculpa se eu não estou retribuindo, né, o seu gesto, mas apareceu lá uma piadinha bastante conhecida, em que tem dois amigos que de repente um olha para o outro e fala, nossa, estamos aqui na floresta, nossa, tem um urso está vindo na nossa direção, será que a gente consegue correr mais que o urso? Aí o outro amigo falou, olha, eu só preciso correr mais do que você. É uma piada velha, não é? Mas que em princípio não deveria ser engraçada, porque veja, se humanos, né, vão largar o amigo para escapar, deixa que o urso, né, se refastele, né, se sacie com esse amigo que é um pouquinho menos atlético, veja o que acontece voltando para a nossa manada, para o nosso rebanho, não é? O que acontece é que imediatamente o rebanho começa a proteger os mais fracos.
Então você já deve ter visto essa cena inúmeras vezes, né? Os machos mais fortes, os indivíduos mais fortes vão começar a cercar e vão tentar começar a defender o rebanho até o momento em que eles não conseguem, mas pelo menos eles tentam proteger os mais fracos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento da evolução, e mais um sinal de que evolução não é progresso, progresso é uma ilusão que a gente criou, né, a ideia de que as coisas vão ser melhores sempre, né, talvez baseados, não sei, em algumas religiões monoteístas que acham que no futuro vai ser o paraíso, mas essa noção de progresso que, veja, é bastante questionável, porque depois que acabou o Império Romano, não só ninguém sabia fazer esgoto, como ninguém sabia limpar o próprio traseiro, o que significa que a Idade Média talvez pudesse ser chamada de Idade Média, mas isso é um pequeno detalhe, não é? Mas veja, voltando aqui para a nossa manada, né, veja, esse discurso que a natureza é o triunfo do mais forte, né, ou que qualquer outra alternativa de comportamento, de cultura é uma fraqueza, é um erro, é uma falácia, porque espécies sociais se protegem, espécies sociais têm sim empatia, espécies sociais cuidam dos mais fracos, a gente vê isso em chimpanzés, a gente vê isso em bonobos, a gente vê isso em orangotangos, a gente vê isso em cães, a gente vê isso... Imagina, cachorro protege até filhote dos outros, né? Então de onde sai essa noção completamente distorcida, talvez por algum problema, né, alguma deficiência genética, a pessoa nasce sem empatia, nasce sem coração e vai tentar arrumar uma racionalização para isso, mas é neste mundo que você está vivendo hoje, né, um mundo em que o cara mais rico do mundo, associado ao imbecil mais poderoso do mundo, não é, estão ali dizendo que a empatia é uma fraqueza, não é, que a civilização, se ela quiser prosperar, ela tem que prosperar através da força. Os mais desfavorecidos, os mais fracos, que se lixem, que se danem, e curiosamente eles continuam sendo apoiados por várias pessoas que aparentemente religiosas, evangélicas de várias denominações. Eu acho tudo isso muito difícil de entender, não é? Mas vamos voltar de novo para a questão do esgoto. Não é? Por que de repente os romanos veneravam tanto a questão da cloaca? Porque a água purifica, a água leva tudo embora, né? Os romanos priorizavam ali a pureza, a limpeza, né? E tem uma questão muito curiosa da água. Eu ouvi esses dias um podcast da BBC, Inside Science, eu vou dar o link, eu sempre dou o link está aqui na descrição do episódio, vai parar no Spotify, vai parar onde você estiver me ouvindo, certo? Em que a pergunta é uma pergunta que veio dos leitores e parece que veio de alguém com 4 anos de idade ou 5 anos de idade, mas na verdade é uma pergunta muito profunda. A questão é por que a água é molhada? Aí você fala, puta, quem foi o idiota que fez uma pergunta dessa? Mas a pergunta é interessantíssima. Se você nunca se perguntou por que a água é molhada, ou o que faz a água ser molhada, então vamos lá, vamos dedicar aí uns 5 minutinhos, vocês, a essa questão. Né? Em primeiro lugar, veja, a água, a gente hoje sabe, né, existe faz muito tempo, né, o universo está cheio de água para tudo quanto é lado, né, as estrelas já produzem oxigênio, combina com o hidrogênio do Big Bang, mas tem água para tudo quanto é lado faz tempo, não é uma coisa tão rara assim. Né? Se você pegar um átomo de água, ele é molhado? Não. Quantos átomos... desculpa, átomo não, molécula, perdão. Uma molécula de água, ela é molhada? Uma molécula... não, depende de como você define molhada, mas molhada quer dizer o quê? Não sei dizer direito. O que quer dizer molhada? Bom, em suma, uma molécula sozinha não é. Quantas moléculas você precisa para que a água comece a ficar molhada? Aí você fala, bom, as perguntas são muito interessantes. Questão, como é que a gente define molhado? Você fala, eu sei o que é molhado, né? Eu ponho a mão na água, minha mão está molhada. Primeira questão é a seguinte, você não tem, outras criaturas têm, tá? Você não tem nenhum sensor específico de umidade na sua pele, ou de molhado, não existe um sensor de molhadez. Mil perdões, a garganta estava seca, falando em molhados, a garganta estava seca, agora estou de volta. Pois bem, nós não temos nós temos vários sensores na pele, tem sensor de temperatura, tem sensor de pressão, tem sensor de dor, mas como assim um sensor de molhado? Não tem, né? E a questão é mais interessante, eu estou pensando aqui em mim mesmo, vamos pegar mais um momento íntimo, né, da higiene pessoal, eu saio do banho,
né, a água morninha ali e tal, eu me enxugo e aí eu falo, estou seco. Aí eu dou 2 passos e descubro que eu não estou tão seco assim, que eu tinha me enganado. Eu tenho que pegar a toalha de novo e me secar. Aí eu dou mais 2 passos e descubro, pensando bem, eu ainda não estou completamente seco. Por que eu estou me enganando? Porque, na verdade, a sua percepção de molhado é uma combinação de fatores em que o cérebro junta e acha que, bom, eu acho que eu estou molhado. Então, por exemplo, eles fazem ali um experimento, eu sei que é um programa de rádio e eu também estou aqui num programa de áudio, necessariamente, mas eles pegam ali o repórter, vendam o cara, colocam a mão do cara, né, no lugar que ele não consegue ver, e eles pegam um algodão molhado e colocam em cima da pele e vão trocando o algodão. Trocando. Bom, me diga se você está sentindo alguma coisa molhada ou não. Ele falou, o primeiro não estava, esse segundo talvez, esse terceiro definitivamente estava. Na verdade, todos estavam molhados. O que estava variando ali era a temperatura da água. Se a temperatura estiver igual à temperatura do seu corpo, e se não estiver ventando, você não sabe se você está molhado ou não. É por isso que você sai do banho, né? Você está com ainda a temperatura bastante alta, a água ainda está quente, ainda ninguém abriu uma janela inconveniente, você não sabe se você está molhado ou não, a não ser que você esfregue, que também é outra sensação que o cérebro vai associar. Se você esfrega e sente uma fricção diminuída, né? Opa, eu estou molhado, mas se você não esfregar, né, você vai precisar de um ventinho para saber se você está molhado. Então veja, a sensação de molhadez por exemplo, se você estiver, o que é uma coisa bastante rara, acho que eu não sei se vocês têm banheira, acho que no Brasil banheira não é uma coisa muito frequente, mas em vários países né, você está numa banheira lá, largadão, né, a água já está mais ou menos morninha, se você não se mexer e você se perguntar, eu estou sentindo molhado? Provavelmente não. Né? Só a hora que você levantar e a água escorrer, você vai sentir a água escorrendo, é uma sensação de pressão, é uma sensação tátil, ela vai começar a evaporar e aí você se sente molhado. Então, a grande conclusão aqui é que, bom, primeiro molhado é uma percepção que o cérebro inventa, mais ou menos como ele inventa as cores, né? A segunda questão é que molhado, talvez molhado não seja um atributo da água. A água não é molhada, ela é capaz de molhar. E o que significa molhar? E aí ele vai fazer o cara mostra ali para um outro experimento, ele pega uma folha de papel, certo? Papel comum, e a gente já vai falar de papel também, e ele pinga algumas gotas d'água. O que acontece? O papel fica molhado. A água bate, se esparrama toda e acaba sendo absorvida pelo papel, e o papel a gente chamaria de molhado, certo? Aí agora ele pega, por exemplo, a gente tem uma toalha de jantar aqui, que é uma toalha hidrofóbica. Ela foi coberta com alguma substância, nem quero imaginar, provavelmente um forever chemical, né, mas não precisa pegar uma substância artificial. Você pode pegar algumas folhas de plantas, fazem isso, asas de borboletas fazem isso, sem usar plástico nenhum, né? Elas usam texturas microscópicas muito pequenininhas, né? Na hora que você pinga a água na asa de uma borboleta, a água não molha, a asa não molha, a gota d'água, ela instantaneamente vira uma esfera, e ela rola e vai embora. Pensando só. Por que a água não se esparramou, por que ela não encharcou aquela superfície? Simples por uma questão de física. Né? Quando você tem água, ou ela está dentro da água, ou ela está na superfície. Se você é uma molécula de água e está num corpo de água, ou você está dentro, e aí tudo bem, são as leis da mecânica dos fluidos, ou você está na superfície. Né? E a água tem uma propriedade interessante, as moléculas que estão na superfície, elas meio se atraem, né? E elas funcionam de uma maneira um pouco elástica, como um balão de aniversário, né? Uma bexiga de aniversário. Né? Elas têm essa tensão que segura a forma delas da melhor maneira possível, né? Uma forma esférica, muitas vezes. O que acontece é que, dependendo da superfície, essas moleculinhas que estão ali na superfície, elas olham, o que é mais interessante aqui? Eu continuar ligado às minhas amiguinhas ou eu vou me ligar a essas outras moléculas aqui que são um pouco mais interessantes? Se ela decidir que, de repente, a outra superfície é mais interessante do ponto de vista de atração, ela se esparrama.
Se de repente ela fizer a conta ali e perceber que, pensando bem, eu prefiro continuar ligado às minhas amiguinhas, né, ela vai continuar fazendo uma esfera, uma gota, ela vai rolar. Então veja, a água molha, mas não necessariamente é molhada. É muito interessante porque muitos físicos poderiam aproveitar essa oportunidade para falar de um fenômeno chamado emergência. Emergência não é só quando alguém elege um presidente insano, né? Não é só quando, sei lá, quando de repente fundamentalistas na Síria começam a chacinar, né, deliberadamente e sistematicamente os alauítas. Isso poderia ser, são emergências, mas se bem que ninguém dá bola. Não é? Mas emergência também tem outro sentido, é quando as coisas emergem. Por exemplo, você tem um formigueiro que é um primor de organização. Nossa, tudo funciona maravilhosamente bem. Né? Eu já vi uma vez numa palestra e tive que contradizer, né, um guru de palco que disse que o formigueiro funciona porque você tem hierarquia e disciplina e você tem uma rainha. E ao que eu tive que dizer é não, infelizmente não. A mesma coisa para colmeias, as colmeias não têm nenhum tipo de sistema de comando e controle, não é assim que funciona. Né? Esses organismos, essas criaturas sociais, que em biologia são chamadas de eusociais, elas têm, a organização delas emerge naturalmente. Se você pegar uma formiga isolada, não tem nada nela que diga que ela vai formar um formigueiro. A hora que você junta várias, elas formam um formigueiro, emerge uma organização muito curiosa. No caso da água, será que a molhadez, a fluidez é um fenômeno que emerge? Será que ele só é possível a partir de um certo número? Será que se você tivesse visto uma molécula única de água, você poderia deduzir que em grandes quantidades ela se comportaria de uma outra maneira? É uma discussão. Físicos vão dizer que sim, que é perfeitamente possível você explicar a molhadez, a fluidez da água na hora que você observa a molécula sozinha. Outros vão dizer que não necessariamente, tem teoria do caos, bom, de qualquer maneira. Mas eu achei, veja, como uma pergunta tão singela quanto se a água é molhada ou não, né, pode dar aqui espaço para a gente conversar vários minutos sobre várias questões que mexem com a nossa percepção, mexem com a física, mexem como a própria natureza consegue evoluir mecanismos para não se encharcar. Não é tudo isso promovido, obviamente, pela evolução e pela física básica, e não nenhuma divindade, seja greco-romana ou de natureza judaico-cristã. Mas vamos voltar aqui. Eu cheguei a comentar muito rapidamente sobre papel. Né? Eu falei que o papel ficaria encharcado, e eu vou dar um link aqui para um vídeo muito divertido da Hannah Fry, que é uma divulgadora de ciências que eu adoro, que ela é matemática, e ela está dizendo que uma das maiores invenções do mundo para ela é a folha 4. Por que a folha de papel A4? Aqui em casa a gente só usa 4, mas eu nunca prestei muita atenção se quem usa 4, quem usa formato ofício, carta, ou seja o que for, tal. Mas tem uma questão extremamente interessante da A4 que não é por acaso. Na verdade, o formato A4 foi deliberado, né? Essa foi uma decisão de unificação de várias coisas no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa resolveu parar de se estapear, né, e vamos tentar fazer alguma coisa aqui conjunta, e aí eles resolvem fazer algumas padronizações, e uma padronização é o tamanho da folha de papel. Não preciso dizer que Estados Unidos não só insiste em polegada, pé, jarda, e sei lá o que mais, libra, onça, né, mas eles têm um tamanho de papel que é completamente insano, que não faz sentido nenhum. Mas o A4 tem a seguinte característica: se você pegar uma folha de A4, ela tem uma certa proporção, certo? Se você dividir ela no meio, na direção mais longa, né, pelo lado mais longo, adivinha o que acontece? Essa folha, cortar, né, se fizer duas, dividir ela no meio direitinho, ali pelo lado mais comprido, a proporção é exatamente a mesma. À medida que você vai dobrando uma folha A4, ela mantém a mesma proporção entre o lado maior e o lado menor. A proporção entre o lado menor e o lado maior é raiz de 2. Eu sei, é um número que não acaba nunca mais, é um número super complexo, infinito, tanto faz. Né? 172, eu já nem lembro. Quanto que é a raiz? 0,72, não lembro. Alguém me lembra? Ah, não, 1,4, isso, 1,4142. Bom, pois bem, a raiz de 2
é a razão entre o lado maior e o lado menor da folha de A4. E o que é interessante é que se você pegar uma folha de A0, ela tem exatamente 1 metro quadrado. Agora, se você pegar uma folha de... Como é que você faz? Puxa, A0 é o maior tamanho possível? Não, você pode fazer A-1. Né? A-1 vai ter 2 metros quadrados. A-2 vai ter 4 metros quadrados. Então, é muito interessante porque não é casual, né? É um triunfo aí não só de uma certa geometria bem bolada, né, que facilita bastante a vida, mas também é um fruto da colaboração, né? Lembrando que a gente tem países que, não sei exatamente porquê, continuam insistindo em usar unidades de medida completamente. O que é mais curioso, né? Porque é justamente um país como os Estados Unidos, que antes mesmo da França romper com a monarquia, os Estados Unidos viram uma nova república, não é? Eles ficam independentes, dão um pé no traseiro do rei inglês, inventam o cargo de presidente antes de todo mundo, então eles poderiam ter feito uma ruptura muito maior, mas eles mantiveram um sistema de medidas que é baseado na anatomia do rei. Por sorte, não tem nenhuma medida relativa a órgãos um pouquinho mais escondidos. Não é? Mas veja, a Revolução Francesa que veio depois, bem depois, ela foi muito mais radical e a gente deve a Revolução Francesa ao sistema métrico. O sistema métrico, vamos fazer aqui um sistema que não seja baseado necessariamente na proporção de nenhum dedo do pé, da mão de qualquer rei. E já que a gente está falando de peculiaridades americanas, e dessa noção de progresso, que eu já falei aqui que é uma falácia, veja bem, né, se houvesse um progresso contínuo, o que parece estar até por trás de algumas outras crenças um pouco mais curiosas que envolvem, bom, deixa para lá, né, você teria hoje, né, do século XXI, um paraíso, mas ao contrário disso, você tem um país que antes era ali o arauto, né, do progresso da modernidade, banindo imagens ou menções a um fato que simplesmente é um divisor de águas na história do planeta. Né? A primeira bomba nuclear, né, primeira vez que a gente usou a tecnologia do átomo para vaporizar pessoas que acabaram de acordar, não é? Foi uma bomba lançada de um avião. O avião tinha um nome, muitos de vocês já devem saber isso na ponta da língua, o avião se chama Enola Gay. Enola Gay porque ele é uma homenagem a uma pessoa que eu já esqueci quem é, mas é um nome, certo? Enola Gay, certo? Mas o que acontece é que agora o governo americano acha que isso é uma insinuação LGBT, então todas as menções em todos os arquivos americanos e livros de história ao nome Enola Gay, do avião que soltou a bomba atômica, estão sendo apagadas, porque isso tem conotações de origem sexual. A única coisa que tem para mim conotação de origem sexual é essa fixação freudiana em bombas de tamanho cada vez maior, provavelmente por gente com dimensões penianas bastante questionáveis. Mas veja bem, sim, é verdade, né? Então nós acordamos de manhã num mundo onde Enola Gay sumiu dos livros, onde a civilização a fraqueza dela e a empatia, mas também, já que a gente está falando aqui de progresso, e progresso significa achar que amanhã vai ser melhor do que hoje, então lamento informar, mas a minha previsão é que daqui para frente é só para trás, né? Sobretudo em termos meteorológicos, eu vou dizer por quê. Porque esse governo, ou esse desgoverno americano, ele simplesmente está desmantelando toda a infraestrutura técnica e científica americana de meteorologia. Ok? Ok. Meteorologia é talvez uma das disciplinas mais cabeludas do mundo, porque como é que você consegue... Primeiro, você está mexendo com fluidos de toda a natureza, não só a água, mas está mexendo com a atmosfera, você está mexendo com nuvens, você está mexendo com um planeta inteiro. Cara, é muita informação. As teorias que são usadas para isso são estupidamente complexas, Navier-Stokes, Bernoulli. Cara, você precisa de supercomputadores para você conseguir fazer uma previsão do tempo decente, e previsão do tempo impacta a agricultura, impacta a saúde pública, impacta a logística, impacta a segurança nacional, né? Impacta tudo, certo? Você não só precisa de uma infraestrutura muito poderosa, mas ela tem uma extensão gigantesca, porque você
precisa de dados. Esses dados vêm de sensores. Esses sensores são ligados a vários tipos muitas vezes são esforços internacionais. Você tem sensores espalhados na atmosfera. Você tem que juntar essa história toda. Você tem que sim submeter tudo à avaliação e ao julgamento de alguém que já tem bastante experiência, porque tudo isso é muito complexo. Então, uma previsão do tempo, eu sei que não é nenhuma maravilha e que está cada vez mais confusa, talvez por causa do aquecimento global, mas vai piorar. Porque na hora que você começa a desmantelar, demitir, você começa a fechar órgãos, você começa a tirar verba, simplesmente isso que é uma obra-prima, né? Assim como os romanos conseguiram conectar, né, canais, né, a gente conseguiu conectar de maneiras super interessantes e criativas fontes de dados e computação para conseguir beneficiar a humanidade. Não é? Então, quando você clica no seu celular para ver qual é a previsão do tempo, você acha que o Google sabe, ou você acha que o Android sabe, o iPhone sabe? Não. Aquilo emerge, estamos falando aqui de emergência, como o resultado de um esforço internacional que depende de todas as pernas e cérebros e conexões possíveis e imagináveis, e o governo americano está desmantelando isso. Isso certamente vai ter um impacto na economia, na segurança pública, na logística. A blusinha que vinha da China talvez demore mais por causa de uma tempestade que ninguém viu. E aí a gente volta aqui para essa questão, de novo, dessa questão de progresso, de evolução. Não é? É muito interessante porque eu sei que, sobretudo em algumas crenças também, você tem essa noção de que almas mais evoluídas, espíritos menos evoluídos, o que eu espero que não tenha nenhuma correlação com a raça branca, porque eu estou vendo gente branca ali, que de evoluída não tem absolutamente nada, não é? Mas, veja, evolução do Darwin é simplesmente a maneira como a vida se diversifica. Não é? Se a coisa está funcionando daquele jeito e está muito bom e as coisas não mudaram, vai continuar daquele jeito. É por isso que a gente tem, sei lá, dor na lombar, por isso que a gente tem várias coisas sem pé nem cabeça, porque a evolução não está interessada numa perfeição crescente. A evolução não quer chegar a lugar nenhum, ela só quer que você continue, né, vivendo e se reproduzindo. A noção de progresso é uma noção um pouco mais complicada, né, porque imagina que você tem algum critério universal do que é melhor, né, e as coisas estariam melhores o tempo todo. E aí, como fica aqui essa demonstração nesse país em que metade da população não tem nem a descarga, muito menos, né, o esgoto, né, ou a gente está justamente indo em marcha ré acelerada para uma idade média de tribalismo e completa falta de compaixão, a noção de progresso ela é um pouquinho mais questionável. Então, lamento se o nosso radinho de hoje não é exatamente um hino, né, a infinita capacidade de avanço e melhoramento da razão humana. Eu, pessoalmente, acho que quem acredita no progresso infinito, né, ou no crescimento exponencial, que é outra doença mental, esquece que o planeta é finito, o planeta tem limites e a gente já atingiu os limites. E também a capacidade humana, sobretudo a capacidade grupal, não só individual, também tem limites. Eu também acho que a gente atingiu os limites, a gente não consegue, pelo visto, né, e muito melhor do que isso, e muita gente está muito feliz de voltar para trás. Então vamos só aqui tentar questionar um pouco algumas das nossas crenças, né, e agradecer, vamos fazer aqui a nossa oferenda a Vênus Cloacina, que pelo menos você, eu, né, e tomara que mais pessoas ainda um dia possam dar a descarga com tranquilidade. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado. Hoje foi um episódio especialmente delirante. Um grande abraço e até amanhã.